Olá, turminha do quinto ano. Como é que vocês estão? E aí, vamos pegar o material para começarmos mais uma aula. Espero que vocês estejam todos bem, todos maravilhosamente bem. Para darmos início a mais uma aula. Peguem um caderno, o lápis, né? Como vocês sabem, já conhecem a professora, sou a professora Isaela. E vamos dar início a mais uma aula de português. Então, espero que vocês estejam todos já no lugarzinho de vocês, já se arrumaram, já pegaram o material, já procuraram um lugarzinho aconchegante, um lugarzinho mais silencioso para assistir a aula e vamos dar início, não é isso? Então, vamos dar início a mais uma aula e o tema da nossa aula de hoje é o quê? É pronomes demonstrativos e possessivos. Então, e quais são as páginas do livro, professora? Então, as páginas 148 e 149. Na página 148, nós iremos ver um pouquinho sobre pronomes demonstrativos, e na página 149, nós iremos ver um pouquinho de pronomes possessivos. Lá? Então, e o que são pronomes demonstrativos? Então, pronomes demonstrativos são aqueles que situam pessoas ou coisas em relação às três pessoas do discurso. Então, essa localização pode se dar no tempo, no espaço ou no próprio texto. E, gente, o pronome demonstrativo é uma importante ferramenta textual usada para fazer referência a informações dentro do próprio texto. E com isso evitar repetições desnecessárias. E ele também contribui para a fluidez da leitura e a continuidade do texto. No livro de vocês, na página 148. Então, vocês irão pegar o material de vocês e vamos ver um pouquinho sobre pronomes demonstrativos, né? Que são aqueles que situam pessoas ou coisas em relação às três pessoas do discurso. E essa localização pode se dar no tempo, no espaço ou no próprio texto. Então, um exemplo é: você deveria ouvir este disco de vinil. Então, este, né? Pronome este, no exemplo acima, refere-se ao substantivo quem? Disco. Localizando o próximo à pessoa que fala, que é quem? A primeira pessoa. Você deveria ouvir este disco de vinil. Então, o pronome este, no exemplo acima, refere-se ao substantivo disco, localizando-o à pessoa que fala, né? A primeira pessoa. Então, são exemplos de pronomes demonstrativos. Quais são os pronomes demonstrativos, professora? Então, são eles, né? No singular, que pode estar na primeira pessoa, este, no plural, estes, no singular, no feminino, esta, e no plural, estas. Ou, nas invariáveis, isto. Na segunda pessoa do singular, esse, no plural, esses, no feminino, essa e essas, ou isso. E na terceira pessoa, do singular do masculino, aquele ou aqueles. No singular, aquela ou aquelas. E nas invariáveis, aquilo. Então, no livrinho de vocês também, aqui na página 148, embaixo, vocês irão ver esse quadro. Quais são? Veja a seguir um quadro com os pronomes demonstrativos, que são esses daqui. Vocês podem estar fazendo uma pausa e copiando no caderninho de vocês. Caso vocês achem necessário, você pode estar copiando no caderno de vocês. Então, são também pronomes demonstrativos. O, a e os, as. Quando equivalem a isto, isso, aquele,
aquela, aqueles ou aquelas. Exemplo, imagino o que ela já sofreu. Então, o O poderia ser equivalente àquilo, né? Imagine aquilo que ela já sofreu. Então, o O equivale àquilo. Mesmo e próprio, quando reforçam pronomes pessoais ou fazem referência a algo expresso anteriormente. Eu mesma vi a cena repetir-se. Tal e semelhante quando equivalem a esse, essa ou aquela. Em tais ocasiões, é preciso prudência. Então, em essas, poderia ser substituído, né? Essas ocasiões é preciso prudência. Então, ele equivale. Então, o emprego dos pronomes demonstrativos, a gente pode empregar os pronomes demonstrativos em relação ao espaço. Estes ou estas e isto indicam que está perto da pessoa que fala. No exemplo, este relógio de bolso que eu estou usando pertence ao meu avô. Então, esses e essas e isso indicam que está perto da pessoa com quem se fala. Então, estes e estas indicam que o que está perto da pessoa que fala. Já esses e essas indicam o que está perto da pessoa com quem se fala. Mamãe, um exemplo. Mamãe, passe-me essa revista que está perto de você. E aqueles e ou aquelas, aquele ou aquelas, é aquilo que indica o que está distante, tanto da pessoa que fala, quanto da pessoa com quem se fala. Olhem aquela casa. É o exemplo, né? Olhem aquela casa. Em relação ao tempo. Então, em relação ao tempo, estes ou estas e isto indicam tempo presente em relação à pessoa que fala. Então, esta tarde irei ao supermercado fazer as compras do mês. Esses ou essas, ou isso, né? Indicam tempo passado próximo ao momento da fala. No exemplo, essa noite dormi mal. Tive pesadelos horríveis. E aquele ou aquelas, ou aquilo, indicam afastamento no tempo, no tempo remoto, né? Naquele tempo, os jovens da famílias ricas iam estudar na França. E quando é que os pronomes demonstrativos são usados como referência? Estes ou estas, né? Fazem referência a algo sobre o qual ainda se vai falar. Por exemplo, são estes assuntos que temos a tratar, né? O aumento dos salários, as férias dos funcionários e as horas extras. E esses ou essas e isso fazem referência a algo que foi citado anteriormente, algo que já foi citado antes. Sua participação nas Olimpíadas de Matemática, isso é o que mais desejamos agora. E estes e aqueles são empregados quando se faz referências a termos já mencionados, como se exemplifica a seguir. Exemplo, Pedro e Paulo são alunos que se destacam na classe. Este, pela rapidez com que resolve os exercícios de matemática. Aquele, pela criatividade na produção de textos. Então, gente, esses são os pronomes demonstrativos, né? Da página 148. E na página 148, vocês vão ler um trecho aqui da divulgação científica. Então, um dia bonito é um dia de céu azulzinho, certo? Bem isso se você estiver na Terra. Em outros planetas, o céu pode ficar sempre nublado ou escuro durante o dia, ou até avermelhado. Assinale a palavra isso, usado na segunda frase desse texto, a que informação citada na primeira frase, essa palavra se refere. Então, ela se refere à informação, né? Que um dia bonito é um dia bem azulzinho. Então, podemos dizer que a palavra isso é o quê? Retoma a informação citada anteriormente no texto. Qual a importância da palavra isso nesse parágrafo? Qual a importância do pronome, né? Ela retoma informações, evitando uma repetição e estabelecimento que relação entre as partes do texto.
E agora nós vamos para a página 149, que é os pronomes possessivos. E os pronomes possessivos são aqueles que indicam a posse de algo. Eles variam em gênero e número, conforme as pessoas que detêm algo e o número de coisas que elas possuem. Então, o pronome possessivo é aquele também que acompanha o substantivo, caracterizando-o como pertencente a alguém ou algum elemento reconhecíveis pelo contexto. Então, aqui a tabela dos pronomes possessivos. Quais são eles? A pessoa do discurso, né, que é a primeira, segunda e terceira. E a primeira pessoa do singular é meu ou minhas, a segunda pessoa teus ou tuas, e a terceira pessoa seu ou suas. E no plural, a primeira pessoa nosso ou nossa, a segunda pessoa do plural vosso ou vossas, e a terceira pessoa do plural seus ou suas. E exemplos de frase com pronomes possessivos. Aquele computador é meu. Então, meu é um pronome possessivo masculino no singular. Essas são minhas coisas. Pronome possessivo feminino no plural. Minhas. É mais de um. Então, é um pronome possessivo feminino no plural. Nosso avô ficou doente e precisou ir ao hospital. Pronome possessivo masculino no singular. E suas escolhas são sempre muito, muito boas. Então, pronome possessivo feminino no plural. Então, algumas regras básicas para o uso dos pronomes possessivos são: o pronome deve concordar com o substantivo mais próximo. Exemplo, ainda tenho de tratar nossos bilhetes e bagagem. 2. Quando a palavra seu antecede o nome de alguém, a sua função não é a de pronome. Neste caso, se trata de uma forma reduzida de senhor. Exemplo, o seu João está em casa. Né? 3. Nem sempre os pronomes possessivos indicam posse. Por vezes, sua utilização pode indicar aproximação numérica, afetiva ou ofensa. Exemplo, e os meus 18 anos. Então, está falando que ela pode indicar aproximação numérica, né? Então, ele está, os meus 18 anos. Falando da idade, do número. E os pronomes possessivos seu e suas geram muitas vezes ambiguidade. Para afastar qualquer dúvida que possa surgir, utilizamos deles e delas. Exemplo, a professora informou ao aluno que a sua resposta estava errada e logo fez a correção. Então, a resposta da professora ou do aluno. E quando estamos falando com a pessoa que recebe o pronome de tratamento, utilizamos vossa. No entanto, ao falar com outra pessoa acerca da pessoa que recebe o pronome de tratamento, devemos utilizar sua. Um exemplo, o carro que levará Vossa Excelência está pronto, informou a secretaria ao presidente da República. Então, gente, aqui, ó, na página do livro de vocês, na página 149, vamos ler um trecho, mais um trecho da divulgação científica desta unidade, né? Já em Marte ocorre o fenômeno de cores oposto ao da Terra. Lá é a componente vermelha da luz solar que é mais espalhada, pois seu comprimento de onda tem tamanho semelhante às incontáveis partículas de poeira e suspensão na sua atmosfera rarefeita. Analise a expressão atmosfera rarefeita citada nesse trecho. Que palavra acompanha essa expressão? A palavra sua. E essa palavra indica uma ideia de posse, né? Porque está falando. Essa palavra também indica para o leitor o planeta que possui atmosfera rarefeita. Que planeta é esse? O planeta Marte. Agora analise a expressão comprimento de onda, citada nesse trecho. A que elemento esse comprimento de onda pertence?
A que elemento ele pertence? O comprimento de onda pertence ao componente vermelho da luz solar. A palavra que acompanha essa expressão, caracterizando-a como pertencente a esse elemento. A palavra seu. Então, gente, nossa aula de hoje foi sobre pronomes demonstrativos e possessivos. Por hoje é só. Fique com Deus e até a próxima aula.